Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é Marcelo. E na videoaula de hoje nós iremos começar nossos estudos sobre as saídas rápidas do CLP. E a gente vai iniciar o nosso estudo aprendendo como a gente pode controlar o motor de passo. Então pessoal, para essa aula aqui, a gente vai aprender como que a gente faz a ligação física e como que a gente pode configurar o drive do motor de passo. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a característica do motor de passo que eu tenho aqui. Esse motor de passo aqui, ele tem uma corrente de 3,5 amperes e ele move 1,8 graus por passo, né? Então vamos só fazer um cálculo aqui. Se a gente pegar 360 graus, né, que seria uma volta completa, e se a gente dividir ali por 1,8, a gente vai ter uma quantidade de 200 passos ali. O que isso significa? Significa que para esse eixo aqui dar uma volta completa, ele vai se mover 200 vezes, né? Ele vai mover aqui por pedacinho por pedacinho. Digamos, aqui é só um exemplo, tá? Que cada espaço desse aqui seria um passo, entendeu? Até dar uma volta completa. Então, para dar uma volta completa, né? Se ele utilizar um passo completo, ele vai precisar de 200 passos para dar essa volta completa, beleza? E como que é feita aqui a ligação no motor de passo, né? O motor de passo que eu tenho aqui, ele é um motor de passo a 4 fios. Existe motor de passo com mais fios, tá? Mas a ligação dele, eu não vou focar aqui na ligação de outros motores de passo, porque não é o objetivo dessa aula, tá? Mas se o caso, o motor de passo que vocês tiverem aí for diferente desse, no próprio manual do motor de passo vai ensinar como é que faz a ligação elétrica, beleza? Então aqui no meu motor de passo, o que eu vou fazer, né? Eu vou ligar o cabo ali que é o A+, eu vou ligar no A+ aqui do meu drive, né? O A- também vou ligar no A- do drive, o B+, no B+ aqui do drive e o B- no B- do drive. Aqui no drive aqui a gente tem o VCC e o GND, onde o GND é o negativo da fonte e o VCC significa aqui, ó, que a gente pode alimentar ele com uma fonte de tensão de 9 a 40 volts DC, beleza? Aqui em cima a gente vai ter aqui, ó, pull mais e pull menos. O que seria essa entrada aqui? Essa entrada aqui é referente aos pulsos de entrada. Por exemplo, se o nosso drive estiver configurado com um passo completo, se ele gerar 200 passos aqui nessa entrada, ele vai dar uma volta completa. Só que aqui tem um problema, não sei se vocês podem ver, que o pull mais aqui, a gente tem que alimentar ele com uma tensão de 5 volts. Só que geralmente o que acontece? A gente alimenta uma mesma fonte de tensão, a gente vai alimentar o CLP, a gente vai alimentar o drive, né? Não faz sentido a gente ter uma outra fonte só para alimentar essas entradas aqui. E aí o que a gente faz? A gente coloca um resistor de 2K2, né, de 1/4 de watts aqui, para limitar essa corrente. Então no próprio manual recomenda, se a gente for trabalhar com uma tensão de 24 volts, a gente colocar um resistor de 2,2 kΩ, beleza? Então a gente já viu que esse pull mais e o pull menos é referente à quantidade de pulsos que ele vai receber aqui na entrada, né? O que seria esse dir mais e dir menos, né? Isso aqui é referente à direção. Ou seja, se ele tiver nível lógico alto aqui, o motor vai girar para uma direção, e se ele tiver nível lógico baixo, vai girar para outra direção. Aqui em cima a gente vai ter enable, né? Enable mais e enable menos. Então o que acontece? Quando o drive aqui ele é alimentado, o eixo do motor de passo aqui ele fica travado, ele só vai mover quando ele começar a receber pulsos aqui na entrada, né? Só que digamos que por algum motivo a gente precisa girar isso aqui na mão, só um exemplo, tá? E aí o que é feito? É só alimentar essa entrada aqui, que ele vai desabilitar o drive e você vai conseguir mover o eixo do motor. Beleza? Outra coisa também, aqui em cima a gente vai ter umas switches aqui, ó. Que essa switch aqui, ó, por exemplo, a switch 1, 2 e 3 é referente à configuração de micropasso que a gente pode fazer a configuração. E a segunda seção aqui, ó, seria
a corrente que a gente vai limitar o nosso motor, né? Que seria o SW4, SW5 e SW6, né? Então, beleza. Ah, aqui desse lado aqui, ó, vocês podem ver que eu deixei uma imagem melhor aqui para a gente poder enxergar bem. Então, a gente viu que o nosso motor de passo aqui, ele tem uma corrente ali, né, de 3,5 amperes. Então, a gente tem que ajustar o nosso drive para limitar essa corrente, para não ultrapassar essa corrente, porque senão a gente vai queimar o nosso motor, né? Então, o que a gente vai fazer? A primeira configuração que nós iremos fazer será a configuração de limite de corrente do motor. Então, como o meu motor aqui é 3,5 amperes, eu não quero deixar essa corrente ultrapassar. Então eu vou limitar o meu motor aqui a no máximo 3,2 amperes. E aí como é que a gente faz para configurar o drive? Tá vendo aqui, ó, que o S4 é off, S5 é on e S6 é off. Eu tirei uma foto aqui só para mostrar para vocês. Para cima é off e para baixo é on, beleza? Então aqui, ó, o 4 off, 5 on, 6 off. É o que está aqui, ó. Tá configurado o nosso motor aqui para receber uma corrente máxima de 3,2 amperes, beleza? E aqui em cima, né, se a gente for ver ali o SW1, SW2 e SW3, é a configuração que a gente vai fazer para configurar os micropassos, né? E o que seria isso, né? A gente viu ali que o meu motor, para dar uma volta completa, ele dá 200 passos, beleza? E se a gente configurar isso daqui como 1, né, ele vai funcionar exatamente assim, é um passo completo. Só que a gente pode fazer outras configurações para aumentar a resolução do nosso motor. Aqui, ó, é meio passo, a gente pode configurar para meio passo, né? O que seria esse meio passo? Ao invés de ser 200 passos ali para dar uma volta completa, ele passa para 400. A gente pode colocar aqui 1/4 de passo, 1/8, 1/16 e 32 aqui, ó. Se vocês repararem, esse 32 aqui, né? Ao invés de a gente utilizar lá os 200 pulsos ali, né? Os 200 passos para dar uma volta completa, agora ele tem 6.400. Agora imagine aqui esse eixo girando aqui, ó. 6.400 passos para dar uma volta completa. Já pensou na precisão que um motor de passo pode ter? Por isso que motores de passo é muito utilizado em impressora 3D, CNC. Então vamos fazer o seguinte, vamos configurar o nosso motor de passo aqui, o nosso drive, para 6.400 passos ali. Então como é que a gente faz? O S1, o S2 e o S3 a gente vai configurar como off. E está exatamente aqui, ó. 1 off, 2 off e 3 off. Então eu coloquei esses polígonos aqui só para a gente poder ter uma noção o que é uma resolução. Por exemplo, digamos que cada espaço desse daqui seria um passo. Porém, o nosso motor ele não vai parar aqui no meio, ele só vai parar em cada ponta dessa daqui, ó. 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos, 6 passos, 7 passos. Mas se a gente tivesse uma aplicação que a gente tivesse que parar aqui no meio, nesse lado aqui, a gente já não teria essa resolução, o nosso motor não iria parar, né? Agora, com uma resolução maior, a gente vai ter mais ponto ali que o nosso motor vai poder parar. Entenderam? Então, só para vocês terem a noção, né? 6.400 pulsos ali, 6.400 passos. Vai ter uma baita precisão. Então, pessoal, agora o nosso motor aqui, o nosso motor já está ligado aqui no nosso drive, né? Já mostrei para vocês. A gente já viu como é que a gente faz as ligações elétricas aqui na entrada aqui do drive, né? Então, na próxima aula a gente vai começar a iniciar ali a parte de programação. A gente vai estudar os blocos que a gente pode gerar os pulsos aqui, que vai mandar sinal para o drive e onde a gente vai fazer o controle aqui de posicionamento e velocidade do nosso motor de passo. Então, pessoal, muito obrigado mesmo para quem ficou até aqui e valeu, fui!